Dando início aos trabalhos dessa noite, nessa palestra do Departamento de Cultura e Eventos, aqui da OAB, do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir o Dr. Augusto Goldoni, que irá discorrer sobre o tema Construindo Relacionamentos Interpessoais Saudáveis. O Dr. Augusto, se eu fosse ler o currículo dele todo aqui, a gente ficaria horas, porque ele é muito qualificado. Então, eu vou resumir dizendo que o Dr. Augusto é psicanalista, é consultor e escritor. Há 20 anos atua na área de promoção de saúde e relacionamentos interpessoais. Ele desenvolve ações preventivas em diversas empresas pelo território nacional e tem muitas obras, várias publicadas. Entre elas, O Vício, um Tormento. Como se livrar das drogas. Valorize a vida, vença o estresse. A arte dos relacionamentos saudáveis e duradouros. Saúde financeira, como equilibrar suas finanças e sua vida. E viver bem motivado. O doutor depois vai se estender e falar mais aqui da qualificação, do que ele faz. E, resumindo, é isso. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para o doutor Augusto. Muito obrigada, agradecendo desde já a presença de todos vocês. Doutor Augusto, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutora. Se me permitir, eu vou ficar em pé, que como bom descendente italiano, se a gente vai falar de relacionamento de comunicação, se eu ficar parado, amarrar minhas mãos, a comunicação talvez não seja tão eficaz, né? Eu agradeço ao convite da casa. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Isso, agora melhorou um pouco. Satisfação estar aqui com vocês. A maioria é advogado? Quem não é advogado, que é mais fácil? Sou estudante de Direito. Não é? Não é? Mas que área que vocês atuam? A senhora? Administração. O que mais? Só para a gente saber do público. Educação, áreas afins, né? Onde a gente vai, tem pessoas, e a necessidade de a gente se relacionar com essas pessoas é realmente muito importante. Meu nome, como a doutora falou, é Augusto Goldoni, eu trabalho na área clínica, vai fazer mais de 20 anos, há 20 nessa área de promoção de saúde, comunicação, relações interpessoais. A gente poderia falar do currículo estrito sensu, né, de formação, tem formação pela USP, pós-graduação, especialização, mas acho que o que mais habilita hoje, está falando para esse público tão seleto aqui, é a paixão que eu tenho pelas pessoas. Porque como a gente vai trabalhar com gente, ainda mais no dia a dia do consultório, ainda mais tendo a chance de ser formador de opinião, se a gente não gosta de gente. É complicado, não é, pessoal? Então, isso acho que é o que mais me habilita estar aqui, principalmente falando dessa questão de relacionamentos interpessoais. Então, nessa 1 hora que a gente vai passar juntos, a gente vai fazer uma exposição e daí abre para as perguntas. Mas se alguém quiser falar durante a apresentação, fique bem à vontade, que na verdade não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo. Vamos lá fazer um bate-papo bem animados? Vamos? E para ficar bem animado, para a gente quebrar um pouco o clima, espantar o frio, toda vez que a gente falar reflexão, que é o intuito desse nosso espaço hoje, você vai responder o quê? Sucesso, e bater 3 palmas. Vamos lá? Vamos, gente, para esquentar? Reflexão e... Sucesso! Gente, desanimaram. Reflexão e... Sucesso! Maravilha. Então, dando início à exposição do tema, né? Por que é importante a gente abordar a questão dos relacionamentos interpessoais? Porque, por definição, o ser humano é um ser social, e a interação é uma necessidade humana. Aonde você vai, existem pessoas, e em constante relação. É ou não é, gente? Na família, em casa, o ambiente de trabalho, você gostando ou não, querendo ou não, o teu bem-estar, a tua qualidade de vida e, consequentemente, o teu sucesso profissional depende o quê? Da boa interação com os teus semelhantes. E as pessoas interagem bem, sim ou não, de maneira geral? Já houve 2 opiniões controversas aqui, né? E divergentes. Às vezes sim, às vezes não. O fato que a gente observa no dia a dia é que as relações podiam ser melhores.
É uma premissa básica. Viver bem, qualidade de vida, depende da qualidade dos nossos relacionamentos, para a gente conviver em grupo, integrar as diversidades, que os grupos são heterogêneos ou homogêneos, gente? As pessoas são diferentes, não são? Grupos podem ser homogêneos ou heterogêneos. A diversidade tem que ser integrada para quê? Para os grupos serem harmônicos e para a gente construir uma equipe de forma saudável. Equipe eu coloquei entre aspas porque pode ser desde uma família até um grupo de trabalho. Mas o fundamental é ter o quê? Harmonia. Concorda, gente? Sim ou não? Que senão vira um caos e daí perde o equilíbrio, perde a sinergia e a gente sofre muito onde o clima não é saudável, seja em casa, seja no trabalho. Sim ou não? Princípio básico, tá certo? E o que fazer para a gente criar harmonia? Existem ferramentas para a gente se relacionar melhor, para a gente se comunicar melhor, mas uma coisa que é importantíssima a gente ressaltar, que independente da técnica que você use para interagir com as pessoas, o princípio tem que ser pautado aonde, hein? Valores. Você tem que, como eu falei, gostar de gente, abrir seu coração, estar disposto a comunicar-se, estar disposto, em primeiro lugar, a ouvir o outro e ter a intenção sincera, o valor, né? Ser honesto. O que mais, gente? Ter caridade, ter humildade, valores universais que não mudam de cultura para cultura. Tem que ter isso como pano de fundo, que senão não adianta você usar da técnica que uma hora cai por terra. Concorda, gente? Sim ou não? E outra coisa, além do valor, da intenção ser sincera, você tem que despender o quê? Tempo. Que é uma coisa rara hoje em dia. É ou não é, gente? As pessoas correm do lado para o outro, que nem diz o caipira, vive correndo, mas não tem tempo para o que é mais importante. Que vocês concordaram, a relação humana não é fundamental? A gente viver bem? A gente não tem tempo. A gente trabalha às vezes com a pessoa há 20 anos e não sabe quem está sentado do nosso lado. É ou não é? Não tem tempo para educar os nossos filhos. Quem tem filhos aqui? A base da sociedade é a família, é ou não é? E as pessoas hoje delegam a educação dos filhos para quem? Escola, babá, para outras pessoas, é ou não é? Não debruçam em cima da educação dos filhos, não investem um tempo precioso nisso, na relação. Para se relacionar bem, não tem como fazer milagre. A gente tem que investir tempo e principalmente afeto, que senão não vai ter milagre, gente. Então, dito isso, que acho que é a premissa fundamental, a gente pode, tendo isso como pano de fundo, lançar mão de algumas técnicas, de alguns conceitos, para, na prática, efetivamente, melhorar as nossas relações. Que ferramentas são essas? Primeiro, da divergência, do diferente, vem o conflito, gente, sim ou não? Às vezes você junta na mesma família, no mesmo ambiente de trabalho, pessoas são totalmente diversas em seus valores, em sua cultura, nas suas necessidades, no seu desejo. Daí é muito rico conviver com gente diferente, é ou não é? Só que ao mesmo tempo é complicado. Isso, qual é o teu nome? Luiz Fernandes. É desafiador, né? É um verdadeiro desafio mesmo. Né? Você sair da tua posição etnocentrista, que você vê as coisas de acordo com o teu referencial, e conseguir olhar para o outro como alguém diferente, mas como um sujeito como você. Isso, você usou um termo bem preciso, Luiz Fernando, desafiador, né? Até instigador. E tem que ter muita paciência. E é um trabalho por uma vida inteira, porque vai aparecer o quê? O conflito na relação interpessoal. E nesse conflito, o que a gente tem que fazer? Porque se você se choca com a pessoa, vai acontecer o quê? Vai ter harmonia. Você vai conseguir trabalhar em equipe? Você vai conseguir escutar teu cliente? Você vai escutar outra parte ou vai escutar a voz, o eco da tua própria voz, gente? O que você acha? Então, que normalmente você vai de encontro nessa relação conflituosa, se choca. A intenção é você se aprimorar na arte do relacionamento para fazer o quê? Para conseguir ir ao encontro dessa pessoa e gerar uma interação saudável. Faz sentido, gente?
Na teoria, tudo isso é lindo, ótimo, beleza. Mas na prática, como que a gente faz isso? Ir ao encontro do outro para a gente gerar uma comunicação efetiva e uma relação saudável. Porque isso é cada vez, vamos partir para o ambiente corporativo e em específico, a habilidade comportamental é muito valorizada hoje. Tem alguém de RH aqui? Tem alguém que trabalha diretamente com pessoas nas empresas? Por quê? O conhecimento formal, você pode, se esforçando, ir para um banco de faculdade e estudar. Fazer um MBA, uma pós-graduação, uma graduação, é ou não é? E ensinar as pessoas a aceitar o próximo. Ensinar a pessoa a dialogar. E ensinar a pessoa a lidar com as diferenças e com os conflitos. Dá para ensinar na escola? Até dá, mas é muito mais complicado quando mexe com personalidade, com índole, com caráter, é ou não é, gente? Então, para a pessoa ser bem-sucedida hoje profissionalmente, o que ela precisa? Investir tempo, conhecimento, boa vontade, encarar esse desafio e se aprimorar na arte dos relacionamentos. Concorda, gente? Sim ou não? Para o advogado é importante? Você pode fazer um curso de oratória, ver até cartaz anunciando, né? Você pode se aprimorar na retórica, sim ou não? Até deve, mas vai um pouco além disso, a capacidade de você interagir com o seu próximo. Eu lembro que eu atendia no centro, vira e mexe eu almoçava com um advogado, um senhor muito bacana, que era especialista em direito de família. Ele contava o seguinte, ele falou que os casos de direito de família, alguém trabalha com direito de família? Se resumem a 4 casos. São 4 histórias que mudam os personagens e mudam o cenário, mas a história é basicamente a mesma. Olha que interessante. À medida que ele foi, já tinha uns 80 anos esse senhor, à medida que ele foi vivendo, ele foi percebendo isso, daí a habilidade de lidar com os dramas humanos. Olha que interessante. Então, é importante pensar sobre isso, gente, sim ou não? Que isso no mundo moderno é cada vez mais valorizado. E o que a gente pode fazer para administrar esses conflitos e gerar uma relação harmoniosa? Outra ferramenta para administrar conflito, se comunicar. Que nem diria o nosso saudoso Chacrinha, o Abelardo Barbosa, né, gente? Quem não comunica, se trumbica. É ou não é? E as pessoas se comunicam bem ou mal? Esse é muito mal. Há muito ruído na comunicação. E o que a gente pode fazer para tornar comum a informação, compartilhar, trocar opinião, entender o que o outro quer dizer para a gente, receber a mensagem claramente e, igualmente, conseguir transmitir essa mensagem de forma clara. É importante isso, gente? Sim ou não? Fundamental. O que a gente pode fazer? E no meio jurídico, é importante? Os que não são advogados me perdoem, mas vale para basicamente toda a profissão. E no mundo jurídico? A comunicação é instrumento de trabalho? Sim ou não? Com certeza. Olha que já diria Aristóteles, eloquência é a faculdade de considerar para cada questão o que pode ser apropriado para persuadir. Olha que interessante. Porque a gente sempre está vendendo alguma coisa, não está? A nossa opinião, o nosso desejo, um produto, um serviço. Então vai da tua habilidade de persuadir o outro para a tua causa. Não no sentido pejorativo, mas no bom sentido. Porque se você não vender a sua ideia, como é que você vai se comunicar? E o que a gente observa, tenho muitos advogados na família, inclusive minha esposa. Qual que é uma queixa recorrente? Tanto do advogado quanto do cliente, em termos de comunicação. A gente falou que existem problemas, falhas na comunicação, sim ou não, gente? Quais os principais problemas encontrados na área jurídica? Primeiro, às vezes, uma linguagem juridiquês, né? Como tem em toda a profissão. Linguagem rebuscada, técnica, às vezes prolixa, sem objetividade, que cansa a pessoa, né? Que aborrece. É ou não é, gente? Né? Sem aquela paixão, sem aquela motivação. Então, isso já é um problema em si. O que mais que a gente pode considerar para a gente melhorar a nossa comunicação? O que a gente pode fazer? Como se comunicar de forma efetiva? É uma necessidade, gente? Sim ou não? Com certeza. Como driblar essa prolixidade? Primeiro, olha que interessante, né? Seja breve para que eles leiam, claro para que eles gostem, original para que eles não esqueçam e, acima de tudo, preciso,
para que sejam guiados por sua luz. Então, na teoria, é tranquilo, é ou não é? E na prática, o que a gente vai fazer para efetivamente se comunicar melhor? Primeiro, lembrar uma coisa básica, mas que a gente esquece, que tem 2 tipos de comunicação. A verbal e a não verbal. Comunicação não verbal. Conhece? Quem é da área de administração conhece bem o Peter Drucker, né? Pai da administração moderna. O mais importante na comunicação é ouvir o que não é dito. Olha que interessante. O nosso corpo fala. Tem vários livros dizendo sobre isso. Vários estudos dentro da área de comunicação, de psicologia, de administração. E a gente não ouve, não enxerga, não presta atenção para os sinais do corpo. Presta. Na nossa cultura, o mais importante é falar. Já percebeu? Que quando há um silêncio, incomoda as pessoas? Incomoda ou não incomoda a gente? A gente parece que produzir é sinônimo de falar. Criam essa cultura. A gente aprende desde pequenininho. E não necessariamente. É exatamente o inverso. É começar por ouvir. Olha que interessante. Ouvir o que não é dito através de palavras. Isso que é a comunicação não verbal. Primeiro, aquilo que você, na comunicação verbal, teria aquilo que você fala. Mas não é só o que é dito. Ou seja, você tem que falar em primeiro lugar, como comunicação é verbal. É ou não é? Já percebeu isso? Você tem que estar disposto, lembra que a gente falou da intenção? A fazer a troca. Senão nem se comunica, se você não está disposto. E na comunicação verbal em si, você tem que falar, tá certo? Pensar só não basta. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que o outro é adivinho, é pai de santo, é mãe de Ná, vai adivinhar. É ou não é? Já aconteceu isso com você? Ah, você não fez o que eu te pedi, mas você não pediu nada. Ah, mas você trabalha comigo há 10 anos, tem que saber. Você mora comigo há 15, nem precisa falar, é óbvio. Às vezes não é isso? É óbvio para quem? Para você, não é óbvio para o outro. Então é importante você falar, não achar que é óbvio, e falar de maneira mais clara possível. Principalmente se a pessoa tem um outro nível cultural que não o seu, você tem que, se você é um professor, se você trabalha às vezes com uma pessoa mais simples e vice-versa, tem que adequar a comunicação. Lembra que é um desafio mesmo, que a gente acha que o outro pensa igual a gente, e não é. Você tem que ver, checar se a comunicação está sendo clara, senão vai gerar ruído na comunicação, tá certo? Outro complemento, então tem que falar. Agora, um passo além, a gente indo para a comunicação não verbal. Como você fala aquilo que você fala. Olha só, que é o seu discurso. Em psicanálise, na linha lacaniana, a gente estuda muito a forma, a composição do discurso, né? Bem interessante. Mas falando de forma bem simplificada, na comunicação, o discurso tem 3 componentes. Palavra, tom de voz e fisiologia. Qual que você acha que é o elemento mais importante na hora que você está interagindo com a pessoa? Tom de voz? Quem acha que é o tom de voz? Quase metade. Quem acha que é a palavra? O conteúdo? Quem acha que é a fisiologia? Minoria? Só o Luiz Fernando? Eu, quando comecei a estudar isso, achava que era palavra, né? O conteúdo. Eu fiquei surpreso e chocado quando descobri que representa, em média, 7% do discurso. Aquilo que você fala na hora da comunicação. Claro que é a base, né? Já pensou? Se eu vier aqui sem conteúdo, vai transmitir o quê? Que impressão que vai ficar? Então, é a base, né? É o sal, é o tempero da comida. Sem sal, não dá para comer, dá? Comida hipossódica, dá? E salgada demais? Muito menos. Então, palavra, 7% em média. O tom de voz representa 38% do discurso. Cara, isso são valores arbitrários, tá certo? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. O tom de voz. Se eu vier aqui com o mesmo conteúdo e falar assim, gente, comunicação importante você me escutar de forma clara, mas no fundo, está escutando? Não. O mesmo conteúdo, vai fazer sentido? E se eu falar assim, que é importante? Augusto, pelo amor de Deus, né? A coitada estava dormindo, acordou, né?
Né? Vai estressar, em 2 minutos você vai estar estressado. Pensa, tem gente que grita, eu não é? Então adequar o tom de voz ao ambiente, a mensagem que você quer passar. Você vai dar uma bronca no teu filho, como é que você fala? Filhinho, queridinho, não faz isso não vai ser bom para você. Ele tem 2 anos, vai montar nas tuas costas, é ou não é, gente? Tem que ter o som da voz, o timbre tem que combinar com a mensagem. E uma mensagem de amor, como é que você fala? Querida, te amo, assim. Ou é a clássica vozinha de veludo, ao pé de ouvido, não é? Ou fala mansa. Então, adequar teu tom de voz à mensagem. E a fisiologia, que é o não verbal, é grande parte do discurso. Como você fala aquilo que você fala. A forma, a postura, olha só. O ambiente que você está não tem que ser adequado? A vestimenta, você já está se comunicando. Se você vira uma pessoa de terno e gravata na praia, o que você vai achar? Ele já está comunicando alguma coisa? Tá, com certeza. O que ele está comunicando? Você ainda não sabe. Louco já é interpretação, né? Louco, o que ele é? Um pastor, olha só. Já tem comunicação. É um advogado, né? E aqui vê um sujeito de terno e gravata na OAB. Você vai pensar o quê? É advogado, né? Chega na porta, oi, doutor, né? Não sou advogado, não, obrigado, né? Não é? A gente já está, se eu viesse aqui de bermuda e camiseta, o que você ia pensar? Nesse frio que é louco mesmo, tá certo, gente? Então, a comunicação tem a ver com a maneira que você se porta, tua vestimenta, né? O teu físico, o ambiente que você está, os gestos, o timbre de voz, é ou não é? Se comunica, você vai falar com o teu chefe, vai pedir aumento, ele está de braço cruzado, com a boca para baixo, é o momento? Né? Ele não está nem olhando para você, é o momento? Não, comunicação, né, gente? Os gestos falam. Você fala, gente, isso que eu vou falar é muito importante, hein? É muito legal. O que teu cérebro interpreta? Não é bom. Não dá um tilt no neurônio? Não entra em contradição? Lembra? Estou falando uma coisa e meu gesto está mostrando outra. Outro dia eu fui assistir a palestra de um psiquiatra chamado Walter Cansado. Primeira coisa que ele começa o discurso dele é fazendo uma piada com o próprio nome, né? E de fato ele é o oposto, ele é uma pessoa muito animada, né? Então, fala muito, a tua origem, teu nome, tudo já está falando a respeito de você. Principalmente a maneira que você gesticula, que você se porta, tua respiração, tua postura corporal, teu tônus muscular. Até na parte de patologia, gente, depressão. Quando vai um paciente no consultório, primeira coisa que eu olho é a postura da pessoa. Dá para diagnosticar depressão, às vezes, só de olhar para o sujeito? Sim ou não? O tom de voz, como que a pessoa fala? Tudo bem com você? Mais ou menos, empurrando com a barriga. Aquela voz que vem da catacumba. É ou não é? Tudo bem? Ah, não está bem não. Não é assim? O olhar sem brilho, a pessoa senta, como que a pessoa senta? Já viu? Desculpa, vou virar para as câmeras. A pessoa senta com as costas assim, não é? Ou então, arqueada. Ai, estou cheio de problema. Não é à toa. Você está andando com as costas, não está andando com os pés. Né? Muda a postura, já começa a mudar aí a fisiologia. Se você levantar a coluna, levantar a cabeça, olhar para frente, melhorar teu tônus muscular, fisiologicamente, metade da depressão passa. Pensa bem, não olhar para baixo. Olha que interessante. Isso é fisiologia, gente. Olha os grandes comunicadores. Já viu como as pessoas se comunicam? Olha um político. Você pode não votar nele. Não voto na maioria, mas muitos eu admiro como comunicadores. Muitos pastores, muitos padres, muitos religiosos. Não se comunicam bem? É ou não é? O que ele faz para se comunicar? Olha o Silvio Santos, né, que foi professor de muitos. É minha colega de trabalho, ele não mexe a mão? Porque há 50 anos ele pendurou um microfone aqui, que virou marca registrada, até hoje ele usa isso. Porque na época não tinha esses microfones mais modernos. Ele queria soltar a mão para quê? Para se comunicar, para tocar nas pessoas. Você vê, chama pelo nome. O nome, isso é comunicação não verbal, gente. Chamar a pessoa pelo nome. Você está falando, mas o nome representa mais que o que você está falando, a identidade da pessoa. E muitas empresas não têm um crachá. Você chama a pessoa pelo nome? Fundamental. Interessado em saber quem ela é.
né, em hospital. O hospital é praxe, é leito, a pessoa vira um número de leito, um número de quarto, um sintoma. Ah, aquele lá do apêndice suporado, aquela lá da bolsa rota. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem um nome. É ou não é? Troca o paciente pelo sintoma. É uma pessoa com uma história de vida. E a gente às vezes não valoriza isso. Valoriza? O olhar, a gente nem olha para o olho das pessoas. Olha ou não olha, gente? Não. Quem não entende o olhar, muito menos entenderá uma longa explicação. Isso é fisiologia. O que Jesus falava? Que os olhos são as janelas da alma. Né? Você enxerga muita coisa. Inclusive, sabia que você acessa o cérebro da pessoa pelo olhar? Isso é neurologia e neurolinguística pura, gente. Dependendo da posição dos olhos, você acessa uma área do teu córtex. Quando você olha para cima, por exemplo, você acessa o campo visual. Então você quer lembrar, você viu uma pessoa, não lembra de onde ele é? Olha para cima e olha para a esquerda. Você vai estar lembrando de uma imagem. Agora, se eu falar para você, lembra que roupa você estava ontem? O que você comeu no domingo? Como que era a toalha da mesa? Onde você foi? Que roupa o teu marido estava vestindo? Tenta lembrar. Ontem, como é que era? Você vai olhar normalmente para cima e para a esquerda. Agora, se eu falar assim, pensa num elefante azul de bolinha verde, existe? Existe, gente? Não existe. Então você vai imaginar, você vai olhar para cima, imagem para a direita. Você está conversando com alguém no telefone, escutando a voz da pessoa. Quem será que é a pessoa? Para você lembrar mais dados, focaliza os olhos no meio e para a esquerda. Ou seja, sons, no meio são sons lembrados. O artista quer criar uma música, compor alguma coisa, centro, direita. A parte, se você olhar para baixo, você acessa a área sinestésica. O que são? Sensações. Já ouviu aquele ditado da vovó? Quando a criança está chorando, olha para cima, meu filho. Já ouviu isso? Por quê? Se você olhar para baixo, vai chorar mais, porque vai doer mais. Aumenta a sensibilidade. Em pacientes com depressão, quando a pessoa baixa a cabeça, que é característica fisiológica em quem está com depressão, a pessoa automaticamente abaixa os olhos. Aumenta a sensação. Depressão, hoje em dia a gente vê como uma dor da alma. Tem muito estudo de dor e depressão. Então, dói para valer, gente. Não sei se alguém já passou por depressão, né? Olhar para baixo pior, porque a pessoa vai aumentar a autocrítica, aquela sensação de fracasso, de sensação de vazio, de dor, de não conseguir fazer as coisas, falta de energia, né? Tudo piora. Então, trabalhe o olhar de forma diferente. A gente trabalha isso com pessoas com problema de ejaculação precoce. Como assim, Augusto? A pessoa já tem uma hipersensibilidade, não tem? Na hora do ato ela está lá. Olha para baixo, daí que vai. Né? Então olha para cima, olha para cima, meu filho. Né? Então essa história de comunicação tem vários usos. Agora, é importante a gente pensar nisso? Sim ou não, gente? Sim ou não, pessoal? Qual que é o nosso lema? Reflexão e... Ixi, qual que a gente volta a falar de estresse aqui, perda de memória, acabou de falar. Então, ó, reflexão, você vai falar o quê? Sucesso, e bater 3 palmas. Vamos lá, reflexão e... Sucesso. Maravilha, né? O não verbal é importante para a gente se comunicar bem, gente? Sim ou não? Sim. Com certeza. Você vai ter que repetir a minha pergunta. Eu queria só fazer um paralelo. Então, tem coisas que a gente falou que são visuais. Mas você já percebeu, às vezes você está falando com alguém, qual é o teu nome? Marcos. O Marcos perguntou, ele fala que a maior parte da comunicação, realmente, a maior parte da interação humana é visual e através do discurso. Não só do gesto, mas das palavras. Né? Eu estou falando aqui, você tem razão, que a gente olhando para a pessoa, a gente vai ter vários indícios no visual. Né? E quando a gente não está olhando? Tem outros indícios, que a gente falou que o tom de voz é importante. Se atende o telefone, se você conhece, tem que ter referenciais, mas você sabe se a pessoa está animada, está desanimada, não sabe? Se ela está triste, se não está triste, a maneira como a pessoa fala. Por exemplo, você tem como saber se a pessoa é visual,
através da fala também. Não tem gente que a gente pode aprender o estímulo mais de forma visual, mais auditiva ou mais sinestésica. Não tem gente que vai falar, toca você? É ou não é? Quer pegar, você mostra, deixa eu ver, quer pegar. Ela é sinestésica. Então, uma pessoa sinestésica, normalmente ela fala mais devagar, porque ela tem que sentir as palavras. Então, você está conversando com alguém no telefone, você vai perceber que ela tem uma fala lenta, que vem mais de dentro, mais pastosa. Aquela pessoa que é auditiva, a fala também é um pouco mais devagar. O visual não, o visual fala rápido. Já percebeu? Quando a pessoa começa a falar para a pessoa, veja bem, e ela não desenvolve, você, vamos lá, filho, não estou vendo, cadê? Não é? A pessoa usa palavras que remetem à visão, veja, você viu esse cheiro? O cheiro você não vê, você sente pelo olfato, não é? Então, você percebeu que a pessoa fala mais devagar, você vai adequar a tua comunicação, você também vai falar devagar para entrar em sintonia com a pessoa. Mas realmente você tem razão, né? A maior parte a gente usa, a maioria das pessoas usa mais o visual, tá certo? Mas são 5 sentidos, não é? O visual, o auditivo, o olfativo, o sinestésico e o gustativo e o paladar. Para se comunicar, a gente não usa normalmente o paladar e o olfato, a gente cheira as pessoas, a gente experimenta as pessoas. Não, a gente usa esses 3, audição, visão e sinestesia e tato. Tá certo? Está respondida a pergunta? Né? Claro que tem, e isso é bem complexo, gente. A gente está dando uma palhinha aqui, mas tem vários indícios. O que eu quero deixar como mensagem, em termos de comunicação, de relação afetiva, é que você tem que entender a chave que a pessoa está. Você quer se comunicar? Sim ou não? Você quer conhecer a pessoa? Você quer passar a tua mensagem de forma mais efetiva? Você tem que estar na chave certa. Aquilo que a gente estava falando agora. Se ela está no modo sinestésico, você está no visual, no auditivo, não vai ter comunicação. Tem que ajustar, sintonizar o canal. Que daí você vai fazer milagres. Ou seja, entender o que o outro está querendo dizer para você. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então pensa a respeito disso. Agora, a gente usa a maior parte do tempo o que? A fala. Como que a gente vai passar a mensagem? Dialogando, para ajustar a comunicação. Concorda, gente? Sim ou não? O que é dialogar? Dialogar é quem grita mais alto? Sim ou não? Uga, uga, a mim manda, você obedece. Não tem gente que quer ganhar no grito? Tem ou não tem? Não tem modelo que é autoritário? Modelo de pai que é autoritário, modelo de chefe que é autoritário, que a pessoa usa o quê? O poder, a força, e no caso do diálogo da voz, o grito, a imposição. É a melhor forma de se comunicar, gente? Sim ou não? Que a pessoa vai ser subjugada se ela tiver uma relação de poder com você, se estiver numa posição acima. Mas assim que ela puder, ela vai se rebelar. Só grite com o teu filho para você ver se dá certo. Usa a estratégia do bicho-papão. Se você não arrumar a cama, o bicho-papão vai te pegar. Olha, a cuca vem aí. É ou não é, gente? As pessoas não usam a estratégia do terror. Você vai criar uma pessoa fraca e vai criar uma pessoa distante. O medo segura até um tempo. Depois, quando a pessoa cria autonomia, se desenvolve e aguça a percepção, isso aí não vai funcionar mais. Você perdeu a chance de desenvolver a comunicação. Tá? A mesma coisa vale para o cliente, a mesma coisa vale para a relação de trabalho. Então, essa é uma forma de se comunicar? É, mas muito primitiva. A gente pode mais que isso, não pode? A gente tem essa capacidade que tem que ser exercida. Dialogar implica em interagir. E uma via de mão dupla, obviamente. Você falar e você ouvir. Primeiro aspecto, a gente já abordou um pouco anteriormente isso. O segredo da comunicação é o falar ou ouvir. As duas coisas são importantes, mas por onde começa? Pelo ouvido. Olha só, gosto muito desse escritor, o Rubem Alves. Ele falou o seguinte: sempre vejo anunciados cursos de oratória, que até na atual é bastante comum, não é? Nunca vi anunciado curso de escutatória. Por quê? Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Olha que interessante. E começa exatamente por aí. Como diria o Voltaire, ouvido é o caminho do coração. Então começa por escutar. Você vai abrir uma porta fantástica para chegar até o outro e para permitir que ele possa chegar até você também. Só que a gente faz tudo ao contrário, não faz? Pensa bem, a natureza é sábia? Deus sabe o que faz? Isso é chavão até.
Quantos ouvidos Deus nos deu? 2. Quantos olhos? 2. Quantas bocas? 1. O que a natureza está dizendo com isso? Para você ouvir mais, observar mais e falar menos. O que a gente faz? Tudo ao contrário, a gente fala mais que a boca, é ou não é, gente? Então a preocupação de falar, de se fazer entender, de ser compreendido, é ou não é, gente? A primeira preocupação é o contrário. Primeiro, um bom ouvinte tem que demonstrar interesse para com o seu interlocutor. De preferência, sentir real interesse. Essa que é aquela diferença do valor, da intenção que a gente falou. A gente lê esses livros, né, do Dale Carnegie e companhia, né, como fazer amigos e influenciar pessoas, tem técnicas muito bacanas, mas não pode passar, tem que passar do capítulo 1. Não é só, finja que se, já viu isso? Finja que se interessa pelo hobby do seu cliente, que se interessa pela família, deixa ele falar do que ele gosta, não tem essas técnicas? É ou não é? Mas se a intenção não for sincera, você consegue cativar a pessoa por pouco tempo. Que ninguém é ingênuo esse ponto, né? A relação não se sustenta por muito tempo. Então o ideal é que você realmente sinta interesse para quem fala com você. E daí, quando ele estiver na tua frente, começar a ouvir, não para ser entendido, mas para entender, não para ser compreendido, para compreender. Já se deu conta, quando a gente está conversando com alguém, a pessoa fala uma coisa, você começa imediatamente, ela tem um argumento, você começa a pensar no quê? Na resposta. É ou não é, gente? É natural do ser humano. Ou como é que eu vou dar resposta para ele? Como é que eu vou fazer lá a sustentação do caso dele? É ou não é assim? Nesse momento você matou a comunicação. Por quê? Você não escutou nada mais, nada menos que a voz do teu próprio umbigo. Você matou a comunicação. Você já está pensando na réplica, até na tréplica. Esqueceu de escutar o que realmente ele quer dizer, de checar o óbvio. Na minha profissão tem muito isso, de questionar o óbvio. Você tem certeza que a pessoa quer dizer aquilo, mas você pergunta, uma pergunta até ingênua, você se surpreende, que não era nada daquilo que você estava imaginando. Então escuta até o fim, deixa a pessoa argumentar. Depois provavelmente você vai ter tempo de falar. Então a primeira preocupação é compreender, é entender e não o oposto. E daí você vai ter tempo de falar. E depois você vai usar uma ferramenta que muito pouca gente usa, por isso que dá ruído na comunicação, que é ratificar o entendimento que foi dito. O que é ratificar, gente? Confirmar, não é isso? Então pergunta de novo. Se a pessoa te pede, não dá muita confusão? Ah, você não fez o que eu te pedi. Mas, eu te pedi. Ah, não foi bem isso que você me pediu. Não dá muita confusão, pessoal? Sim ou não? Porque as pessoas não ratificam. Até um número de telefone, você vai anotar, pergunta de novo para a pessoa, qual é o teu número, qual é a tua conta, o meu número é esse, é aquele. Você pediu uma coisa para a pessoa, pede para a pessoa repetir com as próprias palavras. O que você me pediu mesmo? O que você espera? Você está diante de um cliente, o que você espera de mim? Né? Qual que é a tua queixa mesmo? Qual que é a tua causa? Né? O que você quer dizer com isso? Né? Pede para a pessoa repetir para ver se você entendeu. E quando você pediu, pede para a pessoa repetir com as palavras dela. O que eu te disse mesmo? O que a gente combinou? Às vezes está escrito, às vezes não está, né, gente? Mas é importante ratificar o entendimento do que foi dito. Você vai ver como grande parte do ruído da comunicação é eliminado com essa simples ferramenta. Faz sentido, gente? É da experiência de vocês também? Uma coisa simples, que a gente muitas vezes sabe, mas na prática não executa. Daí dá verdadeiras confusões. É ou não é? Então pensa a respeito disso. Qual que é o nosso lema mesmo? Reflexão e sucesso. Maravilha. Percebeu que o sucesso muitas vezes depende de coisas simples, tá bom? Essa é a questão que a gente falou do saber ouvir com propriedade. A segunda parte do diálogo, que se complementa, é saber falar. Tem que tomar cuidado, né, gente? Que uma palavra dura às vezes machuca mais do que uma pancada. Machuca ou não machuca, gente? Principalmente se você tem intimidade com a pessoa, você bate exatamente no ponto que dói. Bate ou não bate, gente? Né? Porque você conhece a pessoa, você bota o dedo na ferida e cutuca ainda. Então tem que tomar cuidado. A palavra, né, tem um poder muito grande. Você falou, já não pertence mais a você. Então, se preocupar no que falar, como falar, entender a razão. Por que você vai falar? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, é ou não é, gente?
Você deve falar, alguém te magoou, você fala, não fala, como você fala. É importante, por que falar? Faz parte do feedback. Se você não falar, a pessoa vai entender o seu lado, sim ou não, gente? Não vai, se você não expressar. Lembra, ninguém é mãe de Ná. Ninguém é Bidu que vai adivinhar o outro, vai ler pensamento. Não. Alguns poucos pode ser que tenham esse poder. Mas na prática, geralmente você tem que falar, tem que ouvir. É um instrumento fundamental, gente. Principalmente nas empresas hoje em dia, é ou não é? O feedback 360 graus, né? Técnica sanduíche para você dar o feedback. A gente podia falar a noite inteira sobre isso. É tão importante fazer uma crítica com propriedade. Mas primeiro, as pessoas sabem ouvir crítica? Sim ou não? Estão dispostas a ouvir a verdade a respeito de si mesmas? Sim ou não? Dificílimo, gente. Tem uma palavrinha que chama vaidade que atrapalha, é ou não é? A vaidade, o orgulho, a dor. A gente tropeça muitas vezes no orgulho. Então, como se for se comunicar, põe o orgulho no bolso. Ouvir a verdade é difícil mesmo. No consultório, no dia a dia, a gente vê muito isso. A pessoa que faz análise, o preço mais alto a se pagar não é o valor financeiro, não é o valor do deslocamento aqui em São Paulo. É o quê? É estar face a face com a própria verdade. Dói, às vezes não dói, gente? Se perceber, às vezes, limitado, perceber que você erra. E quando o outro faz a crítica, qual que é a primeira... Pode ser uma crítica com uma boa intenção. Qual que é a primeira posição da pessoa? Ficar o quê? Armado, na defensiva. Você vai perceber do não verbal que a gente falou, às vezes a pessoa cruza os braços, é ou não é? Franze os senhos. Tem gente que você vai falar, até põe as mãos no ouvido, já viu isso? Ou então você está conversando com a pessoa está sentada, está com a ponta dos pés, ou batendo de ansiedade, né? A pessoa está batendo, ou então está parada, congelada, mas o pé está apontando para a porta. Olha que interessante. A mão está assim, pronta, espalmada no assento, no encosto, como é que chama? No antebraço do assento, pronta para quê? Para sair. Você observa, a pessoa está na defensiva. Por isso que é importante você entender os sinais, daí você muda. Opa, o que eu estou falando pode ser que esteja, não é minha intenção, mas está agressivo. Olha só. Então, começar fazendo uma introdução, começar com um elogio quando você for criticar a pessoa. Elogio sincero, né, gente? Olha, você atrasou? O que aconteceu que você nunca chega atrasada? Se for mentira, a pessoa fala, está querendo me enrolar. Eu não é, gente. Mas pega uma característica boa da pessoa, que todo mundo gosta de elogio. Quem gosta de elogio? Todo mundo. Quem gosta de confete? Quem gosta de ser enaltecido? Todo mundo, desde que seja verdade. O elogio sincero. Começa a abrir o coração, tira a pessoa da postura defensiva. Porque ao mesmo tempo que a gente está armado contra as críticas, é cultural, a gente também não sabe fazer as críticas, é ou não é? Às vezes a gente critica na frente de todo mundo, a gente não sabe como fazer essa crítica, concorda, gente? Sim ou não? A gente usa o tom de voz errado, a gente usa a ferramenta errada, a gente usa o lugar errado. Daí a pessoa vai se defender mesmo. Então, se tiver que falar, percebeu? É importante falar, gente, que guardar, reprimir sentimento faz mal, gera doença, contamina, uma hora vai estourar, contamina as relações. Não tem aqueles casais que você olha assim, nossa, 20 anos casado, como se separou? Não entendo, nunca brigaram. Talvez tivesse sido isso o problema. Brigar é bom, Augusto, não estou falando isso. É bom discutir, ter crítica, argumentar. Se não teve motivo para brigar, ótimo, mas o problema é que tem motivo e a pessoa, por algum medo, por alguma dificuldade, ela não o faz, daí reprime o sentimento. Uma hora estoura, ou então a pessoa adoece, ela implode. Já viu isso acontecer muitas vezes? Então é importante falar, gente, sim ou não? É importante, faz parte da comunicação, da interação. Mas a gente tem que se aprimorar em aprender como fazer esse feedback. Como falar, o que falar. Tá certo? Primeira coisa, o que você vai falar? Vocês conhecem a historinha das 3 peneiras do Aristóteles? Quando alguém te contar alguma coisa, que falar, vamos ser bem claros, não é fazer fofoca, é, gente? Sim ou não? Depende, o que mais as pessoas fazem é fofoca. Qual que é a diferença de você falar uma coisa que vai agregar, falar sobre ideias e não falar sobre coisas e sobre pessoas, né? Usa a peneira do Aristóteles. Você vai passar adiante aquela conversa ou não? É só fofoca ou vai ser útil? Primeiro, você vai passar pelo crivo da verdade, tá certo? Qual que é o teu nome?
César, chegam para mim e falam, Augusto, você viu o que o César fez? Qual que é a primeira postura das pessoas? O César o quê, rapaz? Me conta. Você está ocupadíssima para escutar fofoca e você encontra tempo. É ou não é, gente? O César, rapaz, não acredito. Então, primeira coisa, você escutou, daí você vai, você viu? Você viu, Fernando, o que o César fez, rapaz? Né? É verdade? Você não sabe, então, se não é verdade, não passa adiante. Você já percebeu quando a pessoa, ei, o César, Augusto, o César, você tem certeza? A pessoa já dá uma tremida, é ou não é, gente? O César fez isso? Ah, você viu? Ah, veja bem, não vi me contar. A pessoa já corta o mal pela raiz, é ou não é, gente? Então, se não é verdade, te contaram, você não viu o César fazer, já não passa adiante. Não passou no primeiro crivo da peneira do Aristóteles. Vamos supor que seja verdade. Você viu um comportamento do César. Aquilo lá vai ser útil? É uma coisa boa? Você gostaria que o que você vai falar do César falassem a teu respeito? Vai, de alguma forma, agregar? É uma coisa boa ou é maledicência? Se não é boa, não passou de novo pelo crivo do Aristóteles, guarda para você, mata, corta pela raiz. E daí, se por acaso passou nessa segunda peneira, você vai passar uma terceira peneira, que é da necessidade. Vai agregar? Tem sentido? Está dentro do contexto? Aquilo lá que você falou para o César, vai melhorar ele como pessoa, vai melhorar profissionalmente, vale a pena falar, às vezes ele não vai gostar, vale a pena você comprar uma briga, gastar energia. Você percebeu como a gente gasta energia com as coisas? Poupa a tua energia, gente. Vai valer a pena aquilo? É necessário? Se for necessário, passou, é uma coisa útil a ser dita. Se não, guarda para você de novo. Faz sentido, pessoal? Começa passar as peneiras do Aristóteles, você vai perceber que na maior parte das vezes a gente perde a chance de ficar calado. É ou não é, gente? E gera um mal-estar no ambiente. Se não é para agregar, para contribuir de forma positiva, é melhor você lembrar que Deus te deu uma boca só. Escuta, não precisa criticar, escuta, observa e não fala. Fala quando for necessário. Tá bom, gente? Faz sentido? Então pensa a respeito disso. Nosso lema, reflexão e... Ih, gente, já desanimaram. Vamos lá. Reflexão e... Maravilha, está acabando. Vamos lá. Então, além de o que falar, né, falar o que falar, como falar aquilo que você tem que falar. Você conhece a historinha do sultão dos dois sábios? Que tinha no reino um sultão, né, que teve um pesadelo, no qual ele perdia todos os dentes. E no reino dele, o sonho era algo muito importante, que significava o presságio de algo que de fato iria acontecer. E ele chamou um dos sábios do reino para interpretar o sonho que ele havia tido. Chegou o sábio, depois que escutou o sonho, ficou pálido, transfigurado. Meu senhor, não sei nem como vou dizer isso, mas o sonho que o senhor teve, né, não significa boa coisa, é mau presságio. Cada dente perdido de vossa majestade representa um parente seu, um parente vosso que vai morrer. O sultão ficou irado. Como? Insolente, você me atreve a dizer isso? E imediatamente mandou que chamassem os guardas e lhe dessem 100 chibatadas no sábio insolente. E imediatamente chamassem outro sábio para interpretar o mesmo sonho. Após ouvir o sonho, o sábio deu um sorriso e comunicou ao sultão: Vossa Majestade, grande alegria paira sobre vós. Esse sonho significa que vivereis mais que todos os vossos parentes. Captaram? Não é? Vai morrer todo mundo. O outro falou, vai morrer todo mundo, né? O senhor vai viver mais que todo mundo. É a mesma coisa? É ou não, gente? Na prática é a mesma coisa. Daí uma pessoa na saída do palácio perguntou, mas como? E detalhe, o que o sultão fez? Mandou dar chicotada no sábio? Não, ordenou que dessem 100 moedas de ouro ao sábio. As pessoas ficaram indignadas, perguntaram, mas como pode? A tua interpretação foi a mesma do teu colega, não foi? No entanto, ele recebeu 100 chibatadas e você 100 moedas de ouro, como pode? Ele falou, é o seguinte, tudo depende da maneira de se dizer
as coisas, de como você vai falar aquilo que você tem que falar. Disso depende a paz e a guerra, né? A harmonia ou a discórdia, o sucesso ou o fracasso. A verdade deve ser dita sempre, não resta a menor dúvida. Só que a maneira como ela é dita que vai fazer a diferença. Olha que interessante, faz sentido, gente? Então pensa em como você vai falar aquilo que você tem que falar. Como diria o rei Salomão, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Principalmente se tiver que comunicar alguma coisa para a sogra. Cuida bem da palavra. Você foi conversar com o chefe, né? Você vai ver a diferença que vai fazer. Faz sentido? Então pensa, isso é se comunicar, interagir, falar e ouvir, saber falar e saber ouvir. E se relacionar com as pessoas é uma necessidade. Você gostando ou não, querendo ou não, onde tem gente. Gente como a gente. Então pensa, como você vai fazer para aprimorar essas habilidades, tá certo? E ser uma pessoa nas relações mais leve, mais agradável. Alguém gosta de gente pesada? Tem gente que é pesada, que é magrinha que nem eu, mas pesa, incomoda, entra no ambiente e fala, ai, chegou fulano. É ou não é, gente? Ai, estava tão bom, estava tão... a gente pensa isso, a gente é humano, não é? E não é verdade? Não tem gente que você fala, ih, você não consegue nem disfarçar. Oi, tudo bem com você? Para mim, você pensa, para mim estava bem até agora, é ou não é? E quando você adentra um ambiente, o que você acha que as pessoas pensam? Como você acha que as pessoas se sentem? É ou não é? Você é uma pessoa leve? Você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa gentil? Você critica mais do que elogia? Elogio, gente, é uma ferramenta poderosa. O elogio sincero, autêntico, você olhar o lado bom do outro e conseguir externar isso, é ou não é, gente? Faz milagres. Olha, você fez um bom trabalho. Olha que legal. Fulano, chama a pessoa pelo nome. Elogia, gente, reconhece. A gente não tem o hábito de fazer isso, é ou não é? Uma vez estava fazendo a palestra na FEBEM, daí a gente falou da importância de... Qual foi a última vez estava falando que você levou flores para sua esposa? É ou não é? Ah, no aniversário de casamento? Não, todo dia. É o dia para você dizer que ama, dar uma lembrancinha, é ou não é, gente? Às vezes um sonho de valsa. Você gosta de chocolate? Você gostaria de ganhar? A pessoa fala, olha, pensei em você. Né? Vou confessar, eu todo dia, eu moro perto da minha sogra, eu levo, ela gosta muito, eu levo um bombonzinho para ela. Verdade. Ela é diabética, viu, gente? Dá uma brincadeira. Amo a minha sogra de paixão, como se fosse uma mãe para mim. Mas fazer um elogio sincero, um reconhecimento, não é, é importante, gente? Com certeza. Né? Então a gente está falando isso, daí o diretor da FEBEM, na ocasião, falou assim, Augusto, mas tem uma questão aí, se hoje eu chegar em casa com flor, bombom para minha esposa, ela vai jogar na minha cabeça e perguntar, o que você aprontou aí, que está querendo me agradar, é ou não é? Porque a gente não está acostumado com elogio, tá? A fazer elogio, a receber elogio. Ah, como você está bonita hoje. Ai, são seus olhos. A pessoa se arrumou 2 horas, está com uma roupa... É ou não é, gente? Não é isso? Parece que é falta de humildade. Porque não, estou bonita mesmo. É ou não é, gente? Fiz um bom trabalho, sou uma pessoa legal. Igualmente, saber fazer esse elogio, reconhecer o valor que o outro tem. Você vai ver como você vai ser agradável, como você vai ser uma pessoa benquista, como vai gerar, de fato, na prática, um ambiente harmônico. Que as pessoas estão muito pesadas, estão ou não estão, gente? É ou não é? Parabéns, você fez um bom trabalho, a gente escuta isso. Para o teu filho, quando ele tira um 10, você fala, parabéns, meu filho, estou contente, dá um abraço, o que você fala? Tem mandar para obrigação, só estuda. Na minha época era diferente, eu trabalhava, você não dá valor, meu filho, tem que tirar 10. Não, coitado que é só um reconhecimento, é ou não é? Quando você faz um bom trabalho, o teu chefe fala, é pago para isso? Você quer elogio? Você tem salário? Sinta-se elogiado, não tem chefe que fala assim? É verdade, gente. Aquele lá acertou, estava na hora, hein? Vai chover, só faz coisa errada. Inverta esse paradigma, você vai ver como as relações vão ficar mais leves e você vai cativar as pessoas. Pensa em como você tem interagido com as pessoas, tá bom? Eu procuro seguir, na teoria é bonito, na prática é difícil, mas tem que tentar. Depois que eu escutei essa frase, eu tento tomar como lema de vida isso aí. O que disse certa vez a Madre Teresa de Calcutá. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor
e mais feliz com isso. Não permita que ninguém saia da tua presença e se sentir melhor e mais feliz com isso. Tenta fazer um exercício rapidinho e recordar tuas últimas interações. Como que as pessoas saíram depois que interagiram com você? Não fez diferença? A pessoa se sentiu bem? Se agregou valor à vida da pessoa? Ou pelo contrário? Seja ela o frentista do posto, seja ela o teu filho, tua mulher, teu marido, um cliente, um réu, um juiz. Como é que a pessoa saiu depois que interagiu com você? O que ela vai falar de você? Que impacto você gerou na vida da pessoa? Positivo, negativo, indiferente. Assim como a gente, às vezes, perde a chance de ficar calado, a gente perde a chance de fazer diferença na vida das pessoas. Concorda, gente? Então, passa a prestar atenção nisso. Que eu, de coração, agradeço não só o convite, que é, acho que é a terceira vez que a gente vem aqui, mas a chance de poder fazer diferença, sem falsa pretensão não, gente, a chance de fazer diferença na vida das pessoas, se você refletiu sobre o que a gente está propondo aqui, fez sentido para você, e na prática você vai tentar executar, nossa, valeu a pena o trabalho de todo mundo aqui. E eu, inclusive, agradeço não só a chance de poder falar, mas a chance de ficar atento se eu estou fazendo na minha vida o que eu estou falando hoje para vocês, o que eu estou sugerindo. Não é? Quando eu escrevo um livro, quando eu preparo uma aula, quando eu interajo com alguém, eu tenho a chance de olhar para dentro e ver se as palavras realmente estão tendo eco, se não é só teoria. Esse cuidado pode ter certeza que a gente tem, que a responsabilidade é grande. E pode ter certeza que, independente de você concordar, não concordar, de fazer sentido, esse trabalho é feito com muito amor. E isso eu levo muito a sério, gente. A chance de fazer a diferença na vida de alguém. E a minha profissão me dá isso. Principalmente que a gente atende pessoas que às vezes estão debilitadas, sofrendo, numa situação emocional complexa. É ou não é, gente? Né? Tem que ter muito cuidado, muito carinho. Por isso que eu falei, eu amo as pessoas, eu gosto do que eu faço. Senão não estaria fazendo o que eu faço, principalmente aqui com vocês. Tá bom? Era essa a mensagem, pode ter certeza que é feito com muito amor. E para ilustrar o amor, aqui está a minha família. A minha esposa, a Renata, que é colega de algum de vocês, e quanto mais amor você planta, mais o amor cresce. Aqui são nossos filhos abençoados, a Fernanda, que tem 9 anos, e o Gabriel, que acabou de completar 6 anos. Realmente, quem tem filhos também, eu já perguntei, é uma bênção nas nossas vidas, é ou não é? Nossa, dá uma alegria que não dá para contabilizar. Dá estresse também, dá gasto, dá preocupação, né? A vida inteira, mas tem uma coisa que não tem preço, né? A alegria que dá para a gente. E são os nossos maiores, a gente falou de relacionamentos, os nossos maiores professores, é ou não é? Com criança não tem meio termo, ou é ou não é, né? Elas testam a gente o tempo inteiro. São os maiores professores na arte de relacionamentos. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, para a gente recordar, o intuito hoje nosso aqui, para a gente refletir, aproveitar, parabéns, né? Vocês estão cansados, trabalharam o dia inteiro, estudaram, agora estão aqui para agregar alguma coisa para a vida de vocês. Parabéns, vocês que já são vencedores pelo fato de terem escolhido. Podiam estar na casa de vocês, é ou não é? Ainda contribuíram com o alimento, com o leite para a ação social, muito bacana, né? Então, se propuseram a fazer essa reflexão em termos de relações humanas, e a gente viu rapidamente, né, que esse assunto é bem complexo, como administrar alguns conflitos, a importância da comunicação e do diálogo, para a gente ter sucesso como ser humano, em primeiro lugar, que vem antes, e, como consequência, sucesso profissional também. Tá bom, gente? Então, espero que isso efetivamente tenha agregado de alguma forma a vida de vocês. Agradeço de coração. Tá bom, gente? Obrigado.